Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Ui! E aí, como estão se sentindo com a nossa penúltima aula? Hoje é a penúltima, amanhã é a última. Vou fazer português hoje e português amanhã, tá? Terminamos Geografia, História e Ciências, mas português e matemática nós vamos continuar, tá? Mas eu decidi fazer português hoje e português amanhã, porque matemática nós vamos entrar em fração. Então eu não quero cortar. Eu quero começar a fração e pegar assim uns 3 dias seguidos de fração. Então vamos deixar isso para agosto. Tudo bem? Tá? Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos lembrando, tá? Que nós montamos um personagem. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que essa parte da construindo a história, ela foi dividida em 5 partes, que vai até o final da apostila. Nós vamos entrar hoje na terceira, tá? Então vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Construir a terceira parte da história e vocês vão fazer aí em casa a lição de casa 10 e 11, que na hora que a gente entrar online agora 10 horas eu corrijo. Tudo bem? Tá? Então vamos construir o personagem, quer dizer, os personagens, que agora é a parte 3. Então faça o cabeçalho, 30 de junho, terça-feira, construindo a história parte 3, e aí vocês vão fazer a lição de casa 10 e 11. Tudo bem? Que agora 10 horas online a gente corrige. Então vamos lá. Na parte número 1, gente, o que nós fizemos? Nós montamos, vocês, né? Vocês inventaram um protagonista. Deram nome, sobrenome, qualidade, idade, superpoderes, habilidade, formação do corpo, como que ele era, certo? Na parte 2, vocês montaram quem? O antagonista. Geralmente, o que acontece? O protagonista é o bonzinho, o antagonista é o malzinho, né? Porque tem que ter o bom e o mal para poder ter uma narrativa, para poder ter um drama, né? Porque se montar uma história só com um personagem bonzinho, ou se montar uma história só com um personagem malzinho, não fica tudo sem graça. Então sempre tem o protagonista e o antagonista, certo, gente? Então tá. Então vocês montaram lá o protagonista, aí vocês montaram o antagonista, o que esse antagonista irrita tanto esse, não é isso? Agora a gente vai para a parte 3. O que é a parte 3? É a criação dos demais personagens, tá? Toda história tem os 2 principais, geralmente um bom e um ruim, e depois vem os demais elencos da sua narrativa, da sua história. Essa é a parte número 3. Então vamos lá, gente? Vamos lá. Construindo a história, parte 3, página 74. Cá comigo. Deixa eu pegar essa apostila que eu enxergo melhor e pegar essa apostila. Aí amanhã a gente faz a ortografia, tá? Então vamos lá, gente. Data, por favor, coloquem a data. Vamos lá. Construindo minha história, parte 3. Uma história pode ficar ainda mais emocionante se o personagem principal, seu antagonista, ganhar em companhia de personagens secundários. Então veja só. Personagem 1, protagonista. Personagem 2, o antagonista. E o personagem 3 são o quê? Os elencos secundários, para poder fazer essa narrativa, para poder ter essa história, tá? Por exemplo, Charlie, a fantástica fábrica de chocolate, viveu sua aventura com muitos deles. Alguns deles estão com os nomes escondidos nos diagramas abaixo. Vamos encontrar? Basta seguir a direção das retas. Gente, lá no Charles, quem que era o protagonista do Charles? Lá da história da fantástica fábrica de chocolate. Quem que era o protagonista? Quem que era o principal elenco? Uns podem achar que é o Charlie, outros podem falar que é o Sr. Willy Wonka. Por quê? Porque o Sr. Willy Wonka era dono da fábrica. Só que você entendeu que nesse caso não tem um bonzinho e um malzinho? Não tem. Porque tanto o Charlie como o Sr. Willy Wonka, que são os 2 personagens principais da história, são personagens bons. Porque, na verdade, essa história, ela não tem um drama, um conflito de que vence o melhor. Na verdade, essa história, o objetivo dela é trazer um cunho moral. Ela quer trazer uma moral. O que ela quis dizer com relação a essa história? Que as crianças desobedientes, que as crianças que desobedeceram o Sr. Willy Wonka a hora que foram visitar a fábrica de chocolate, se deram mal. Que no final acabou ficando só o Charlie, que ele acabou sendo herdeiro da fábrica de chocolate. Então essa história ela quis dizer o quê? Para ser obediente. Então nós tínhamos lá o protagonista, que nós podemos colocar como o Sr. Willy Wonka, que é o dono da fábrica de chocolate, o antagonista, que é o pequeno
Charlie, que achou o cupom premiado para poder ir visitar a fábrica de chocolate. E nós tínhamos os personagens. Quem que eram os outros personagens? Eram aquelas crianças. As tais das crianças totalmente desobedientes que não obedeceram às ordens do Sr. Willy Wonka e acabaram não conseguindo chegar até o final. Igual o Charlie chegou até o final, entrou no elevador, tal, papapá, certo? Então vamos descobrir agora quais são os nomes que estão aí. Ó, o primeiro, qual que é, gente? Miguel Tel. É isso? Qual que é o nome do menino aí, gente? É isso. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Vou pegar o nome dele aqui porque é tudo um nome complicado. Miguel Tevel, não é isso? Miguel Tevel. Isso, escreve lá. Você pode escrever, gente, tanto aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para eu não perder. Ó, vocês podem escrever, porque a apostila de vocês já está com uma flecha, tá? Indicando como que é. Escrevam aqui embaixo, tá? O nome dele. Então, Miguel Tevel é o do roxinho. O do vermelho, quem que é? É a Chataclete, é essa? Deixa eu ver se as palavras batem. Porque na minha apostila não tá escrito, gente. Violeta Chataclete, né? Violeta Chataclete. Escreve lá. Violeta Chataclete. Pode escrever aqui. Certo? O verde, quem que é? O Augusto Gloop. É isso, né? Augusto Gloop. Escreva aqui embaixo. Certo? O azul, quem que é o azul? Verônica Sal. Escreve lá. Verônica Sal. E o beijinho, quem que é? Quem que é o beijinho, gente? Quem que é o beijinho, gente? Ai, vamos falar assim, né? Se vocês estivessem aqui na sala, vocês já estavam falando tudo, né? Charlie, né? Charlie. Não é isso? Escrevam lá. Charlie, que é o do beijinho. Bom, muito bem. Tá. Achamos os personagens que compunham essa história. Gente, na verdade, a única coisa que quer mostrar tudo isso que nós encontramos nesse diagrama das crianças é a importância que tem os personagens secundários em uma história. Que toda a história, além do começo, meio e fim, que eu falo isso pra vocês desde o começo do ano, que história tem que ter começo, meio e fim, senão não tem graça, tem que ter o personagem principal, que é o protagonista, o personagem protagonista e os personagens secundários, para poder formar toda a narrativa, tá? Vamos lá, continuando. Os personagens secundários, continua comigo lá na página 75, estão na história por diferentes razões. Ajudar o protagonista nos momentos de dificuldade, oferecer-lhe algum poder mágico, dar uma ajudinha ao vilão. Os personagens secundários, gente, é o que vai ajudar a desenvolver a história. Então você pode colocar o seu personagem secundário para ajudar o protagonista, ou para atrapalhar o protagonista, ou para ajudar o vilão, ou para ajudar a derrotar o vilão, entendeu? Ou pode colocar personagens secundários somente para participar da história, mas também não cheira nem fede, fica ali, só faz alguma coisinha. Essa é a função dos personagens secundários. Olha como o jaleco tá grande, gente, olha. Cabe 5 alinhas aqui dentro, ó. A gente olha no vídeo, né? Vamos lá, continuando. Agora eu vou falar um pouquinho, vamos citar alguns trechos dos livros do Roald Dahl. Ó. Em James e o Pêssego Gigante acontece algo extraordinário. Depois de James, por acidente, derrubar algumas sementes mágicas debaixo de um pessegueiro, nasce um pêssego gigante. E os animaizinhos que estavam na terra naquele exato momento crescem junto com a fruta. Surgem então adoráveis personagens secundários. O velho gafanhoto verde, o minhoca, a senhorita aranha, a Joaninha e o senhor Santopé, entendeu? Lá no James e o Pêssego Gigante. Protagonista, quem que é? James. Quem que é o antagonista? O pêssego gigante. E quem que são os secundários? Esse monte de animaizinhos que cresceram junto com o pêssego, tá? Vira lá na página 76, ó. Leia o trecho de um diálogo dessa turma para conhecer melhor, para conhecer um pouco melhor. Eu vou ler junto com vocês, tá? Tá escuro esse celular, gente? Vocês não têm noção que tá escuro. Se ficar escuro o vídeo, gente, é porque meu telefone tá escuro aqui, eu não sei o porquê. Sai do bairro, vambora. 4 pares de olhos negros e brilhantes estavam fixos em James. Ó, lembra que eu expliquei para vocês que quando coloca esse colchete 3 pontinhos, significa que esse trecho foi tirado de algum livro.
E quando nós retiramos trecho de livro, além de nós termos como obrigação citar qual que é o trecho, ó, tá citado qual que é o trecho, se desse espaço aqui tem continuação, nós temos que colocar esse colchete e os 3 pontinhos. Significa que no livro original tem ainda um pedação aqui, mas não me interessa só esse pedaço, tá? Por isso que existe esse colchete com os 3 pontinhos, certo, gente? Entenderam? Tá? Então vamos lá. A aranha, que era uma fêmea, abriu a boca e passou delicadamente sua língua comprida e preta pelos lábios. Você não está com fome? Perguntou de repente, inclinando-se na direção de James. O pobre menino estava encostado na parede, tremendo de medo, apavorado demais para responder. Qual o problema? Perguntou o velho gafanhoto verde. Você parece doente? Acho que ele vai desmaiar, disse o senhor Centopeia. Meu Deus, pobrezinho, gritou a Joaninha. Ele está pensando em que vai ser o nosso jantar. E todos começaram a rir. Isso é um trecho do livro. Então, o que quer dizer nesse livro? Estava lá o protagonista, que era o James, lá quase morrendo de medo dos animais, achando que ele ia virar jantar, né? O pêssego gigante, que foi o pêssego que cresceu com a sementinha, e os animais que estavam ali conversando, e ao mesmo tempo que eles estavam conversando, estava tirando sarro do pequeno James, que estava quase morrendo de medo dos animais conversando com ele, falando, né? Aqueles animais gigantes. Quem já leu esse livro, já leu a história, sabe que é bem legal. Agora vamos para Matilda. Ó, vamos lá. Matilda encontra na gentil senhorita Mel, sua professora, todo amor e carinho que ela ainda não conhecia. Veja como o narrador apresenta essa personagem secundária. Então tinha lá a Matilda, que era menininha, muito estudiosa, mas era muito maltratada pelos pais. Tem a professora, né? Que ajudou a dar carinho, atenção, a ensinar ele a estudar, tudo aquilo que ela não tinha na casa dela. Então, pegaram um trecho também do livro da Matilda. Vamos lá. A professora chamava-se Senhorita Mel e não devia ter mais do que 23 ou 24 anos, quase a minha idade, né? Cada perna, se for, né, gente? Seu rosto oval era bem claro e angelical. Tinha olhos azuis e cabelos castanhos claros. Seu corpo era tão esguio e frágil que dava a impressão de que se ela caísse, iria quebrar em 1000 pedaços, como uma estatueta de porcelana. Jennifer Mel era uma professora suave e tranquila, que nunca levantava a voz e raramente sorria. Mas não havia dúvidas de que tinha um dom de ser adorada por todas as crianças que ficavam sob o seu cuidado. Bom, nesse trecho, o que acontece? Está descrevendo as qualidades da senhorita Mel, né? Que é a personagem secundária, que foi na senhorita Mel, a professora, que a Matilda conseguiu conhecer o que é um carinho, o que é um aconchego, o que é uma palavra amiga, o que é um conselho. Ela conseguiu encontrar isso na professora dela, porque os pais só maltratavam e a judiavam, certo? Vamos lá, entenderam que é personagem secundário então, né? Então vocês montaram o primeiro, que chique fazer assim, ó. O primeiro personagem, que é o protagonista, fizeram o segundo personagem, que é o antagonista, e agora vocês vão fazer quem? Os personagens, tá? Então vamos lá. Agora a página 77 você vai montar os seus personagens secundários. Vamos lá comigo. Pense nos 2 personagens que você criou até agora. Certo? Lá na parte 1 e na parte 2 que você criou 2 personagens. O protagonista, você vai colocar o nome aí que você criou. E o vilão, que você criou também. Você criou, não criou 2? Lá atrás, volta lá e veja quem que você criou. Muito bem. Que personagens secundários poderiam ser associados a esses 2 personagens que você já havia criado? Passando a fazer parte da sua história. Eles teriam nome? Quais? Seriam pessoas? Animais? Ou outros seres mágicos? Por que eles seriam tão importantes assim para entrar na história? Anote as suas ideias no quadro abaixo. Gente, deixa eu acabar de ler aqui que eu vou explicar. Vamos lá. Bem, com essa atividade, encerramos a construção dos personagens da história, que você irá desenvolver nas próximas aulas, quer dizer, em agosto, né, gente? Porque agora a próxima parte agora é a ortografia, a parte 4 nós vamos fazer só em agosto. É claro que você poderá voltar ao texto para aperfeiçoá-lo, afinal, eles são seus.
Se quiser, apresente-o para a turma, falando um pouco sobre as características e curiosidades. Ficou curioso para saber se Matilda deu conta de enfrentar a insuportável senhora Taurino? Ou prefere descobrir se Gêmeos conseguiu livrar das cruéis tias Esponja e Espiga? Então, corra até a biblioteca e mergulhe nessas fantásticas histórias escritas por Roald Dahl. Gente, ó, vejam bem, presta atenção. Você vai agora colocar... Porque assim, gente, eu tenho certeza que dentro da cabeça de vocês já inventaram uma história, tá? Com o seu protagonista, com o seu... Você já inventou. Só que não tem como nós fazermos uma história só com o protagonista e só com o antagonista. Nós precisamos colocar personagens secundários para poder desenvolver. Lembrando que tem a parte 4 e a parte 5. Aí depois nós vamos juntar tudo isso e vocês vão montar uma historiozona pra mim, tá? Por enquanto, a parte 1 é o protagonista, parte 2 o antagonista e a parte 3 você vai colocar os personagens secundários. Tá, muito bem. O que você acha que está faltando de personagens para você poder desenvolver a sua história? Você pode incrementar como? Você pode incrementar com animais, com objetos, com flores, com carro, com moto, com flores que conversam, com lápis que conversa. A história é sua, você que vai inventar. Você precisa colocar alguns personagens secundários para essa história poder se desenvolver, tá? Então o que você vai fazer? Pode colocar 2, tá bom, né? 2 ou 3. Você vai descrever aqui, ó, tá? O nome de mais um personagem, qual que vai ser a função dele na história, o outro qual vai ser a função e o outro qual vai ser a função. Aí você vai estar com 5 personagens, concorda comigo? Você vai estar com o antagonista, com o protagonista, com o antagonista e mais esses 3 secundários vai fazer parte dessa história. Esses 3 vai fazer parte da história, gente. Ai, professora, pode ser... Gente, são personagens que vocês têm que inventar, tá? Não pode falar assim, vou colocar o Mickey. Eu vou colocar sei lá, o Shrek. Eu vou colocar o Batman. Não. Personagem que você vai inventar. Essa história todinha inventada por você. Igual o Roald Dahl inventava as histórias do livro dele. James o Peixe Gigante, a Matilda, a Fantástica Fábrica de Chocolate. Você vai inventar a sua história, tá? Então você não pode colocar os seus personagens como alguma coisa existente. Se você colocou lá no seu antagonista e no seu protagonista algum personagem existente, volta lá e apaga, tá, gente? Faz de novo. É personagem que não existe, personagem que você vai inventar. Então, aí você vai ficar com 5 personagens, tá? Eu tenho certeza que você já tem essa história montada na sua cabeça. Só que você vai deixar ela quietinha e bonitinha, porque é na parte 4 e na parte 5 que a gente vai desenvolver essa história inteirinha. Cada um com a sua. E depois vocês vão me entregar isso. Agora, a gente vai fazer isso só em agosto, né, gente? Porque hoje a gente termina essa parte de construção de texto e amanhã a gente vai fazer ortografia, tá? Uma ortografia pequenininha e a gente encerrou tudo. Beleza? Tá? Ó, façam aí agora que terminar a sala, depois que você montou os seus personagens secundários, faz a lição de casa 10 e 11, que a gente vai entrar na online agora. A gente vai discutir um pouquinho sobre os personagens, tá? Quem quiser me contar ou quem tiver alguma dúvida com relação à montagem dos personagens, a gente pode falar isso agora. Corrigir a lição de casa 10 e 11. Aqui na online 10 horas. Fechou em Goiás, pessoal? Certo? Então tá, tô esperando vocês. Faz com carinho, com capricho, letra bonita, as palavrinhas certinho, letra maiúscula, o nome dos personagens é letra maiúscula, tá bom, certo? Capricho aí na apostila. Tô esperando vocês 10 horas aqui comigo, tá bom? Beijo. Saudades de vocês, gente.